Bom dia, irmãos. Convido você a abrir a Santa Palavra de Deus lá em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Esse é um dos capítulos que nos impacta pela manifestação da graça de Deus em prol de um povo. Só para a gente fazer uma recapitulação, no capítulo de 1 a 5 de Josué, 1 a 5, nós temos a preparação para a conquista da terra. Capítulo 4, 3 e 4, você tem a passagem do Rio Jordão. Capítulo 5, você tem aqui a circuncisão dos filhos de Israel e também a celebração da Páscoa, a passagem do Rio Jordão. Capítulo 5, você tem aqui a circuncisão dos filhos de Israel e também a celebração da Páscoa, a cessação do maná, porque o povo começou a comer da terra prometida. Então, após 40 anos, deixou de cair o maná do céu. E a manifestação de Jesus no final do capítulo 5 para as batalhas. Ele é o capitão, o príncipe do exército do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Capítulo 6 é a destruição de Jericó. E vocês sabem que nessa destruição, Raabe, a meretriz, ela é salva. Capítulo 7, os israelitas são derrotados lá em Ai. Capítulo 8, Ai é destruída pelos exércitos de Israel. Então, no capítulo 6 e 7 e 8, nós temos a conquista já de 2 cidades fortalezas. O capítulo 9 é um capítulo muito interessante, porque um dos povos que estava na lista de extermínio, eles criam um estratagema e vai lá e enrola Josué, enrola os príncipes de Israel, recebe uma bênção e depois de abençoado, a bênção não podia voltar atrás. Então, quem é crente aqui já foi enrolado por descrente? Levanta a mão. Rapaz, todo dia tu pede dinheiro. Pastor, ajuda isso, faz isso. Né? A gente vive num mundo de enrolões. Mas o que me impressiona, irmãos, nesse capítulo 9, e eu queria que você lesse comigo agora, diz assim: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então veja bem, aqui nós temos 5 reis que se juntam. Eles sabem que Josué está conquistando a terra. Eles sabem que eles serão os próximos a serem destruídos. Então eles se juntam para poder ir ao encontro de Josué e do povo de Deus. Agora veja no versículo 3... que os gibeões, os heveus, os gibeonitas, eles vão lá e contam uma mentira, e por causa dessa mentira eles são abençoados e eles vão ser poupados do extermínio. Veja a partir do versículo 3, diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, essas cidades
de Gibeão aqui, ficava próximo, 40 quilômetros. Versículo 4. Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: olha a mentira. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Estarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente em nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e essas nossas sandálias envelheceram por causa do muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: conservaremos em vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que vivem em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Esse é um texto desafiador. Eu pensei num tema,
para esse capítulo, né? Acho que o melhor tema é quando você não pode com seu inimigo, junte-se a ele. Porque essas nações, esses povos, já estavam com a sentença decretada por Deus. Josué ia avançando e eles, ao invés de guerrear contra o exército de Josué, o que eles vão fazer? Eles vão usar esse estratagema, esse engodo, e vai receber a bênção. E depois que ele recebe a bênção não pode voltar atrás. Vocês entenderam? Então, não entenderam não, vou explicar de novo. Presta atenção. 2 cidades já foram conquistadas. Quais são elas? Jericó e Ai. Os reis, eles estão angustiados, porque Deus estava infundindo no coração dessas nações o pavor, o terror. No capítulo 1 e 2, como nós lemos aí, veja lá. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano. Quais são os povos? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Só que aí, os moradores de Gibeão falou, ao invés da gente se juntar para brigar com eles, vamos lá e vamos fazer o quê? Um acordo de paz. Porque a sentença estava decretada. E é muito interessante, meus amados irmãos, porque esses moradores de Gibeão são os heveus. Isso significa que Deus, na sua graça, mesmo a sentença estando sendo decretada, ainda há graça imerecida. E Deus então vai poupar os heveus. E esses heveus, eles vão servir a Israel o tempo todo. Vão se tornar escravos de Israel, servos de Israel, serão incorporados à nação de Israel. E é tão interessante que tudo isso acontece debaixo da providência de Deus. Deus estava no controle de tudo. Então há sempre graça disponível. Às vezes você pensa assim, eu tenho um fulano, um sujeito tão ruim, tão maldoso, fazendo mal a tanta gente. Por que Deus não mata logo? E leva para o inferno? Você não pensa assim. Mas é tão interessante que, para esse povo, Deus usou de misericórdia. Aos 44 do segundo tempo. Porque a próxima cidade, o próximo povo a ser destruído, era esse povo. E é tão interessante porque, se em Jericó Deus salvou a família de uma prostituta, Raabe, e essa prostituta se tornou da linhagem de Jesus, como está lá em Mateus, é dela que nasce o avô de Davi. Ela é da linhagem real. Essa prostituta passa a fazer parte da linhagem real. Se você pegar Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, vai estar lá Raabe. E esse povo aqui, com essa mentirada toda, qual foi a estratégia que eles usaram? Eles
prepararam um figurino, né? Com roupa, com sandália velha, com vasilhas de vinho, dando a entender para Josué que eles não eram dali, que eles tinham vindo de longe. De longe. Leia para mim, por favor, versículo 14, de Josué 9:14. Lê comigo aí, o que diz? Vida real. Quem já foi enganado aqui, enrolado, porque não pediu conselho para o Senhor? Tem isso na sua vida ou não? Tem demais. Quantos negócios nós fizemos, quantas enroladas nós entramos, porque nós não consultamos o Senhor. E é tão interessante aqui, porque toda a descrição é feita aqui. Eles, no versículo 7, e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então perguntou Josué: quem vós sois e de onde vindes? Responderam: teus servos vieram de uma terra, o quê? Muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no... O povo conhecia a Bíblia. Veja a desculpa que eles dão aqui. Eles vieram de longe, não estão ali. E eles vieram por causa da fama de Deus. Então eles querem se unir, eles querem servir a Israel, porque a sentença de Deus era o extermínio. Vocês estão entendendo ou não? Estou me esforçando. Agora, a pergunta: porque Raabe já mentiu, né? E foi salva. Esses aqui também estão mentindo. Graças a Deus, porque a gente mente e Deus não fulmina a gente. Porque todo crente é mentiroso. Todo crente mente. Tá certo? Eu diria para você que é impossível viver sem mentir. Quando eu falo mentir, não é aquela mentira: mas eu chego na sua casa, você me dá um café. Tá bom, pastor? Tá uma delícia, minha irmã. E a mãe que tem um filho feio chega: oh, pastor, como meu filho é lindo. Diz: é verdade, é diferenciado, né? São aquelas mentiras para você sobreviver. Mas aqui não, aqui foi um estratagema. Eles pensaram nos detalhes, nos mínimos detalhes, né? E foram lá. A partir do versículo 15, lê comigo o versículo 15, o que diz aí? Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, de lhes conservares a vida. E os príncipes das congregações lhe prestaram o quê? Juramento. Era o que eles queriam. Aliança para viver, aliança para não ser exterminado. E aqui não houve somente aliança com Josué, que era o líder, mas os representantes das tribos, os príncipes, também o quê? Prestaram juramento. Presta atenção. Eu vou dividir o capítulo em 3 partes. Os inimigos se unem, versos 1 e 2. Segundo, o inimigo nos engana, versos de 3 a 15. Terceiro, o inimigo se rende, versos 16 a 27. Algumas lições bem simples e práticas que eu quero tirar aqui desse capítulo, porque a história segue e vai ter um desenrolar muito interessante.
primeira lição que eu e você devemos aprender como crentes é que nós não podemos e devemos tomar decisões da nossa vida sem consultar o quê? O Senhor. Veja o que diz Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vamos lá? Josué, não lembro esse versículo aqui, né? Provérbios 3, de 5 em diante, diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu e não te estribes. Presta atenção. Quando diz aqui, confia no Senhor e não te estribes, aqui é a ideia de você confiar, deitar na sua competência, no seu entendimento. O que Josué fez? Josué tomou uma decisão baseada naquilo que ele estava vendo. Ele tomou uma decisão pelas aparências. Não é assim? Você vai comprar um imóvel, o dono do imóvel é maravilhoso, você adorou o imóvel, você tem dinheiro para comprar um imóvel, mas faz o seguinte, vai lá no registro de imóvel e levanta a documentação. Não compra por aquilo que você está vendo. Não te estribes no próprio entendimento. Agora veja no versículo 6, lê comigo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele indicará. Eu gosto desse versículo, porque de todo jeito, irmãos, nós vamos errar. Mas aqui é uma promessa maravilhosa. Reconhece Deus em todas as áreas da sua vida, e Ele vai ajudar você o quê? A endireitar os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, a primeira lição que eu aprendo nesse capítulo aqui é que nós não devemos tomar decisões importantes na nossa vida sem a direção de Deus. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, e que Deus enfatiza isso muito, é que uma vez a palavra dada, está dada. Porque o que tem de crente sem vergonha hoje, porque se a sua palavra não vale nada, meu irmão, você tem um problema de caráter. Uma palavra dada não pode ser negada. Veja, eu queria que você fosse o Salmo 15, versículo 4. Cidadão dos céus, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele vai colocando: o que vive com integridade, pratica a justiça de coração, fala a verdade, o que não difama com a sua língua, nem não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. Lê comigo o versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, que jura com dano próprio e não. Você deu a palavra, mesmo que você tenha prejuízo, você tem que honrar a sua palavra. Então, crente que não tem palavra, gente que não tem palavra, não merece confiança. Está entendendo o que eu estou dizendo? Os príncipes deram a palavra, Josué fez a aliança, 3 dias depois, veja lá no versículo 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, versículo 16, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam o quê?
no meio deles. Aí diz assim no versículo 17: pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beorote, Querate e Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os... Isso aqui é igual o marido quando faz o negócio errado. A mulher chega e diz: eu não falei para você não fazer? Já está feito. Não tem jeito. Veja no versículo 19, que os príncipes então honram o juramento que fizeram. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos o quê? Tocar-lhes. Então, meu irmão, por favor, vamos lá para 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 21. Sabe quem atacou os gibeonitas? Fez guerra contra os gibeonitas? Saul, o rei Saul. Porque uma vez esse acordo vai durar para sempre. É um juramento do Senhor. Aí veja no capítulo 21, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Olha Deus honrando a palavra dele. Diz o texto sagrado que Davi então chamou os reis gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul, é com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: o que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que enforquemos. Então 7 filhos, descendentes de Saul, foram enforcados. A conta está paga. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo que Josué fez, enganado, não podia ser mais o quê? Removido. E aí a gente aprende que o nosso Deus é um Deus de palavra, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Aí, voltando lá para Josué, versículo 22, chamou-lhes, versículo 21, disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Eis, no versículo 24, versículo 23, lê comigo o versículo 23, o que diz? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu. Qual foi a maldição? Mentiu, não vamos matar você, tem que preservar. Vocês vão trabalhar para nós. Vocês vão fazer um serviço, um trabalho que é extenuante, que é humilhante, mas vocês vão fazer isso para a vida inteira. Essa maldição aqui é uma maldição assim: não haverá mudança no status quo de você. Porque um rachador de lenha pode ser um plantador de floresta, pode ou não pode?
Começa rachando lenha. Prospera. Mas o que ele está colocando aqui é o seguinte: a vida de vocês vai ficar limitada exclusivamente a ser rachadores de lenha e ser escravos para sempre. Mas tem uma coisa boa. É que vocês vão fazer isso não somente para a congregação, mas também para a casa do meu Deus. Significa que eles terão o privilégio de se aproximar do tabernáculo, da casa de Deus. E coisas extraordinárias podem acontecer ou não, quando alguém se aproxima de Deus. Então, esse texto mostra claramente a graça de Deus aplicada a um povo que já estava com a sua sentença determinada. Por isso, quando você encontrar lá na Bíblia, arrependeu-se Deus, não é arrependeu-se de arrependimento, não. É que Deus, ele dá a sentença, mas se houver uma mudança no comportamento, a sentença, ela é o quê? Suspensa. Suspensa. No nosso caso, nós somos semelhantes aos gibeonitas, mentirosos, pecadores. Nós somos iguais a Raabe, a prostituta. E pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, nós somos o que somos hoje. Amém? Então, não há pecador tão grande, tão pecador, que não haja suficiência, abundância na graça de Deus para perdoar. Você lembra do ladrão na cruz? No último momento também da sua vida, Jesus disse para ele: eis que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O cara passou a vida inteira fazendo coisa errada. A sentença que ele estava recebendo era pelos seus crimes, mas naquele momento a graça o alcançou e todos os seus pecados foram perdoados. Agora, irmãos, vamos para o capítulo 10, para a gente entender. No capítulo 10, os 5 reis que nós citamos no início do capítulo 9, sabendo que Gibeão se uniu a Israel, o que eles fizeram? Juntaram os 5 reis e disseram: nós não vamos agora atrás de Josué não, nós vamos matar Gibeão. Olha a encrenca, parece briga de rua. Mas veja lá, no capítulo 10. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei como fizera a Jericó, e ao seu rei que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram o quê? Valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jafa, rei de Laquis, e a Derbi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajuntai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. O que aconteceu? Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele toda a terra de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Deus agora entrou na história.
Deus ficou calado. Os crentes fizeram coisas sem consultar ele. Mas ele está no controle de tudo. E uma coisa interessante vai acontecer aqui. Uma coisa fantástica. É que Josué, ele teria que lutar separadamente com esses 5 reis, esses 5 povos. Mas Deus junta tudo para matar logo de vez. É internacional, veja aí. Veja o texto, irmãos. Versículo 9. Josué sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gigal. Versículo 10. Leia comigo. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu, vamos juntos, que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Isso aqui eu acho fantástico. Eu acho aqui fantástico esse texto, porque Deus transforma os nossos erros em acertos. Por isso que Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Enrolaram Josué, passaram a perna dos crentes. Os crentes honraram a palavra, porque tinham que honrar mesmo. E Deus o quê? Abençoou. Deus abençoa. Quem já fez coisa errada, negócio errado, e no final deu certo? Seu casamento já é claro. Não por você, pela loucura que sua mulher fez. Eu li um pensamento que diz que até os 30 anos, você toma as decisões mais importantes da sua vida. Dos 30 até morrer, é tentando consertar. É ajeitando, ajeita ali, ajeita cá. Porque a vida é assim. Porque nós não estamos imunes aos erros. Por isso que o texto diz: reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quem é que não erra, irmãos? Só não erra quem não faz nada. Mas nós tomamos decisões todos os dias, todas as horas, decisões certas, decisões erradas, e é Deus mesmo que vai, na sua providência, conduzindo a nossa vida. Agora, tem uma oração que Josué faz aqui. Veja lá. Eu sou apaixonado por essa oração. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Veja bem, não foi Josué que venceu. Foi Deus o quê? Que entregou. Por isso que Davi, antes de sair para qualquer guerra, ele perguntava para o Senhor: é para ir ou não? Então consulta o Senhor e seleciona as guerras que você quer ter. Diz aí: e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Quem conhece aquele hino? Josué orou e o sol parou. O sol foi o sol que parou. Deus deu uma travadazinha no movimento de rotação, certo? Que o dia foi estendido. No hemisfério norte tem muito disso. Você chega em país aí, 10 horas da noite, está dia claro. Então isso para Deus. Agora, ele fez isso porque Josué orou. E primeiro
É uma oração muito ousada. É ou não é? Ousada. Sol detente em Gibeão e tua lua no vale. Eu não teria coragem de orar desse, não. Você teria? Eu dizia assim: Senhor, manda mais pedra na cabeça desse povo. Mas ele é ousado. Ele pede para Deus fazer o que nunca Deus tinha feito, gente. Mas o que eu acho interessante, eu acho que essa oração foi ditada pelo Senhor. Porque diz lá em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. Está igual o pastor muito querido, pastor Marcos Severo, lá do Rio Grande do Norte. Ele tem as histórias dos milagres do campo. Porque só acontece milagre mesmo nos campos de trabalho. Esse negócio de fazer milagre encomendado, marcar hora, isso não existe. Mas no campo da batalha, Deus faz milagre. Eu vou contar um aqui, pastor Marcos Severo, vou contar, vocês não vão rir. Foi fazer um EBF lá no sertão e levou salsicha com pão para 50 crianças. Chegou lá, tinha 300. Aí a irmã começou a cortar. A salsicha que era para um, ela picou tanto. Foi lá, trouxe mais pão, que era mais fácil achar, mas salsicha não tinha lá. E foi dando comida para as crianças. Todas as 300 crianças comeram. Porque você ia fazer o que com criança? Mandar embora? E aquelas orações que o pastor fez, ele fez oração, chegou na casa de uma irmã, casada, mas não podia ter filho. E ele teve um insight do Espírito Santo, pegou a mão, botou no bucho da mulher. E fez uma oração. E disse para a mulher assim: ó, daqui 3 meses você vai engravidar. Veja que loucura. E o menino, vai ser botar esse nome aqui. Aí ele foi embora. Quando ele chegou em casa, ele disse: ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Sabe aquele negócio? Você tem umas orações que não pode fazer. Mas o bom foi que 2 meses depois a mulher engravidou, nasceu o menino e está lá como testemunho. Então Josué, irmãos, a gente precisa fazer umas orações ousadas. Ele está no meio da guerra. Ele diz: eu vou aproveitar, já que juntou os 5, vamos matar de vez. Não dá num dia, estica o dia. Mas nós temos que resolver esse assunto. E diz o texto sagrado que Deus atendeu. A oração, ela não teria sido respondida pelo poder divino se não tivesse sido ditada pela graça divina. Eu acho assim, vamos pensar aqui, eu acho que Deus, Ele na sua sabedoria, Ele quer dar alguma coisa para a gente, aí Ele sopra no nosso ouvido: ora por isso. O Espírito Santo. Porque acho que Deus queria esticar aquele dia mesmo para limpar. Deus queria. Então, Deus soprou. O Espírito Santo não é uma pessoa? Tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra. Mas ele é uma pessoa também, ele tem vontade, ele fala com a gente. Dá as ideias. Eu creio sim, tá? Eu não sei se... Não é revelação, a palavra... É direção do Espírito. Está certo? É como... Ore por isso. Ele orou. E o sol parou. E diz o texto: não está escrito, não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Então diminuiu a rotação, né? Foi. Versículo 14, gente, lê comigo. Não
dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava Israel. Louvado seja Deus por isso. É uma oração ousada, é uma oração feita na batalha, é uma oração respondida de imediato. É uma oração que no meu coração foi ditada pelo Espírito Santo. Ora por isso aí. Porque no meio do tiroteio, não é tiroteio não, da pancadaria. Ele orar por isso, Deus colocou essa oração. Se ele se lembra de Josué 1, veja lá, eu já estou terminando. Essa aula hoje não foi muito boa não, né? Versículo 5. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir. Eu acho que Josué falou assim: o Senhor só disse lá atrás, ó, quando Moisés morreu, o Senhor mandou eu assumir, agora ele orou em cima da promessa de Deus. Louvado seja Deus por isso, irmãos. A mente, pensamento C.S. Lewis, diz assim: a mente que exige um cristianismo desprovido de milagres é uma mente em processo de decair do cristianismo, ou de cair do cristianismo para a mera religião. O nosso Deus é o Deus de milagres, e Ele continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. E quando Ele quer fazer, Ele põe muitas vezes um pedido no nosso coração, e a gente ora, e Ele atende, e Ele responde. Amém? Então, cuidado com as decisões que você toma. Não tome decisões sem consultar o Senhor. Segundo, seja um homem ou uma mulher de palavra. Sim, sim, não, não tem negócio de talvez. Tem a palavra. Honre a sua palavra. Tá certo? Você honrando, mesmo com dano próprio, Deus vai honrar você. E Deus pega aquele engodo que Ele permitiu que Josué caísse com o povo, justamente para facilitar, né? Para encurtar a conquista da terra. Porque aí se juntaram os 5, matou os 5 de vez e pronto, se terminou. Amém? Parecia na aula do Hamas, né? Vamos embora, vamos ficar de pé e vamos orar. Vou terminar 10 minutos para você ir votar aqui, ó. É só sair aqui e votar. Tá bom? Quem não votou ainda. Vamos orar? Senhor Deus, nós ficamos encantados, ó Deus, com a sua maneira de agir na nossa vida, na vida da igreja. Nós te louvamos porque a batalha não é nossa, é tua. E é o Senhor e do Senhor que procedem todas as nossas vitórias. Deus, conserta aquilo que muitas vezes nós fizemos e erramos, mas o Senhor é o Deus que pode consertar, que pode restaurar, que pode restituir qualquer coisa na nossa vida. Não há vaso quebrado em tuas mãos que não possa ser refeito, restaurado, Pai. E que nós não fiquemos também murmurando, remoendo os erros do passado, mas que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Anima o teu povo, encoraja o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.